Colégio Novo Horizonte, turma do 7º ano, vamos de filosofia, agora tratando sobre alguns aspectos ocorridos na Idade Medieval. É uma época totalmente explorada por várias disciplinas, ou seja, várias disciplinas podem estar trabalhando em seus assuntos, seus conteúdos, esses acontecimentos ocorridos na Idade Medieval. Nós podemos dizer então que essa época ela é explorada por todas essas disciplinas e temos como tema principal aqui a Idade da Fé. Aí você pode estar trabalhando dentro deste assunto, a questão da filosofia, não só a filosofia, mas é um assunto que deve ser tratado tanto na história como na arte e na literatura. Então essas disciplinas elas têm autonomia para explorar os temas variados que nós temos, que vão surgindo ao longo da Idade Média. De maneira que o que se quer aqui é buscar uma convergência para trabalhar de forma conjunta, essas disciplinas relacionadas ao tempo que é a Idade Média. Então nós temos aqui razão e fé no pensamento medieval. Bom, quando nós falamos de razão e fé, vem logo à nossa mente a questão da teologia. O que a teologia vai fazer? Essa tentativa de conciliar fé e razão. De um lado nós temos essa fé relacionada à questão religiosa, do outro lado nós temos o pensamento racional. Então percebe-se que há uma dicotomia de compreensão. Fé é totalmente diferente de razão. De maneira que nós, para podermos compreender como desenvolver esse diferencial, é preciso que se vá buscar um pouco aí o pensamento de Tomás de Aquino, onde esse pensador, que além de ser filósofo, também teólogo, ele vai dizer que crer é um ato de entendimento. Seu objeto é a verdade. E aí ele vai pautar essa verdade justamente lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que vai tratar dessa questão da verdade. A fé é uma posse antecipada do que se espera e um meio de demonstrar a realidade que não se vê. Então, nós sentimos fé. Nós não olhamos a fé porque é algo extremamente abstrato, mas a fé é demonstrada pelos nossos atos, pela nossa confiança. Óbvio que nós não olhamos a fé, mas essa fé, a partir da visão teológica e da visão filosófica, vai demonstrar aquilo que está ao nosso redor, aquilo que se trata dentro de uma realidade. Então, já a fé em si, para a teologia cristã, é um estado de ser, no qual o homem se envolve irresistivelmente com o objeto da sua crença. Então, irresistivelmente, o homem vai estar tentando compreender o que é a fé e ao mesmo tempo tentando também compreender o que é a razão. Que crença é essa? Agora, essa fé para os teólogos, ela tem como fundamento, a priori, a palavra de Deus e não o testemunho humano. Então, para a teologia, para a filosofia, nós buscamos essa fé essa compreensão da fé na própria razão. Essa fé para os teólogos, o fundamento principal é a palavra. A palavra é que caracteriza a questão da fé. Palavra em que? Pautada onde? Palavra em Deus.
E o testemunho que nós teríamos de dar aqui em relação à fé é justamente a palavra de Deus. Então, na teologia se busca essa fé na Bíblia. Algo que para a filosofia, essa fé, ela tem uma compreensão relacionada com os nossos pensadores, relacionada com os nossos filósofos. Então, nós podemos dizer que esse tempo é idade da fé. Então, a idade da fé, na verdade, é o período medieval de transformações da filosofia proposto pelos pensadores. E o que nós temos? Conciliar razão filosófica com fé cristã. Isso vai acontecer justamente no início da Idade Moderna, com a queda do Império Romano do Ocidente, lá pelo século V. Então, no século V, quando se começa a discutir, tentar conciliar razão, filosofia com fé cristã, então nós podemos dizer que aí se dá o início da Idade Média. Como? A partir da queda do Império do Ocidente no século V. E aí termina com, esse tempo vai terminar com o declínio do Império Bizantino no século XV, tá certo? E houve todas umas dinâmicas de relações de poder nesse tempo, como por exemplo, a formações dos reinos bárbaros, consolidação do feudalismo, forte presença da Igreja Católica na vida social. A gente sabe que a Igreja Católica na Idade Média ela tinha um poder, tinha uma força muito grande, detinha muitas riquezas, né? Porque as pessoas de renome na sociedade que iam falecendo, eles deixavam todas as suas riquezas para a Igreja Católica. E aí do lado nós temos o clero, que é essa força social e econômica na sociedade. Então a Igreja Católica ela seria aí uma instituição poderosa, porque detinha prestígio. Era uma igreja que estava justamente monopolizando tanto a cultura, monopolizava a cultura e outras questões na sociedade. A sociedade, de certa forma, essa sociedade de elevados índices de analfabetismo, por conta desse crescimento de analfabeto que havia, então a igreja ela conseguia ter mais força ainda, porque as pessoas não tinham acesso à leitura, não tinham conhecimento. Então tudo que a igreja afirmava, mesmo que alguns momentos, algumas situações não fossem verdadeiras, mas pelo fato daquele povo analfabeto não conhecer a verdade, então eles acreditavam em tudo que era passado para o conhecimento deles, porque a própria igreja na época detinha todo esse poder. Então os eclesiásticos eles sabiam ler, os padres sabiam ler, os bispos sabiam ler, mas o povo não sabia ler. Então o mundo medieval sofreu influência do cristianismo, uma influência muito forte, tanto no campo político, no campo jurídico, no campo social, moral e também econômico. Por isso é que nós chamamos a Idade Média como Idade da Fé, por conta dessa dicotomia entre fé e razão. Agora, é interessante saber que isso não impediu o debate filosófico, não impediu, porque nós tínhamos referência. Qual era a referência do debate filosófico aqui? A referência era justamente os intelectuais, né? Aqueles que tinham realmente forte conhecimento da teologia, da filosofia. Então, quem eram esses intelectuais aqui nesse tempo? Nós podemos afirmar, então, que seria a patrística e a escolástica, né? Duas linhas de conhecimento muito fortes aqui na idade, nesse tempo em que se discutia a questão da fé e da razão. E aí nós temos essa fé que vai ser tratada lá no Antigo Testamento. Aí nós temos aqui então a submissão do homem ao Deus universal, aí já muda aqui, né? Não é o homem que está no centro aqui, mas é Deus que
que passa a ter, que as pessoas, os homens começam a ter a compreensão da importância dessa divindade. Então o homem passa a ter essa submissão a Deus e Deus passa a ser conhecido de forma universal. O judeu coerente esperava que essa justiça de Deus se estendesse a toda a criação e que a fraternidade acabasse, de certa forma, reinando entre todos os homens. Então esse era o pensamento do judeu, que essa justiça não fosse uma justiça particularizada, não fosse uma justiça para alguns, mas a justiça divina, a justiça de Deus tinha que ser para todos. Por isso essa visão universalizada, não poderia ser só para alguns. Já no Novo Testamento, o Deus universal do povo de Israel torna-se visível na passagem a partir de Jesus Cristo. Então, a partir da presença de Cristo, o Deus passa a ser mais visível, passa a ser mais compreendido, porque aí as coisas passam a ser pautadas a partir da palavra de Jesus Cristo, né? Dessa fé que Jesus Cristo vem trazendo. Então, na Idade Média, o predomínio do cristianismo muito forte, a herança do pensamento, alguns cristãos herdaram alguns pensamentos aí de alguns filósofos, tudo lá dos eleáticos, tá bom? E essas relações conflitantes entre a fé religiosa e a razão filosófica ocupa os pensadores cristãos. Então, os pensadores cristãos vão estar discutindo sobre fé e sobre esse pensamento chamado pensamento religioso. Então, Deus aqui, nós temos Deus de um lado e os pensadores do outro. Nós temos Deus de um lado e os santos do outro. Então, quem é que nós temos aqui como referência para discutir fé, para discutir religiosidade? Aí aparece aqui a figura de Santo Anselmo e Tomás de Aquino. No caso de Santo Anselmo, ele vai afirmar que não procura compreender para crer. Ele diz que crê para compreender. Então, não procuro, ele afirma, ele faz essa afirmação, não procuro compreender para crer, mas creio para compreender. Então, Santo Anselmo, ele primeiro crê, para depois compreender. Por isso essa afirmação, não procuro compreender para crer. Ele diz, eu creio no Deus Todo-Poderoso para poder compreender. Esse é um dos seus pensamentos. Santo Tomás de Aquino, ele vai colocar aqui há duas ordens de verdade que afirmamos de Deus. Ele vai dizer, uma, que as que excedem toda a capacidade da razão humana, exemplo, Deus ser trino, né? Como compreender esse Deus trino. Segundo, as que a razão pode admitir, como a de Deus, ser Deus e ser uno. Então, como é que Deus é ser? Como é que Deus é uno? Como é que se dá essa relação da Trindade? Então, eram questões que muito discutidas aqui por Santo Tomás de Aquino. Lembrando que Santo Tomás de Aquino, apesar de ter se tornado um grande teólogo da Igreja Católica, mas não teve um passado muito santo. Mas pelo que ele fez posteriormente, de buscar esse conhecimento, de buscar essa compreensão, nos deixou um legado muito forte sobre essa discussão da fé. Então, para ele, os princípios que a razão humana tem posto em si pela natureza não podem ser contrários àquela verdade. Então, razão humana é importante. Para quê? Para compreender as questões sobre fé. Isso São Tomás de Aquino é quem vai fazer esta afirmação, né?